Olá, graça e paz. Seja bem-vindo a mais uma aula. Na aula passada nós aprendemos um pouco sobre o início de tudo, como Deus instruiu a Moisés, como nós vimos lá no texto de Hebreus, no capítulo 8, versículo 5, como Deus mostrou o modelo, e nós compreendemos um pouco lá pelo livro de Gênesis, porque não necessitava de lugar santíssimo, nem de lugar santo e nem de ato, e principalmente os arredores, porque o habitar natural do homem deveria ser só o lugar santo, o lugar santíssimo, melhor dizendo. Então, a obra de Jesus e o tabernáculo em si mostra tudo isso através do que nós vamos aprender, que é a restauração de Deus para a vida do homem, através dessa projeção de um tabernáculo e de cada utensílio. Então nós vamos aprender todo o processo que foi ocorrido para que volte à sua forma original. Para que volte à sua forma original. Ou seja, para que habite só o lugar santíssimo. Só o lugar santíssimo. Então nós vemos que Deus ele vai restaurar tudo isso e nós vamos aprender no decorrer das aulas. Então, como nós vemos lá em Hebreus, no capítulo 8, versículo 5, Deus instruindo Moisés, então você já aprendeu que tudo que existe, tanto as peças, como tudo que nós vamos aprender, já existia, já havia um modelo. Então Deus só replicou para Moisés. Então o tabernáculo original é o celeste. E esse que foi construído é apenas uma figura, para mostrar que existe algo sobrenatural da parte de Deus reservado para nós. E como simboliza, tipifica cada um desses objetos, trazendo para a nossa vida. Então, quando nós vemos que Deus mostrou para Moisés, ele deu a ordem, instruiu, para que ele fizesse tudo direitinho, conforme o modelo, ali no Monte Sinai. Então nós vamos abrir a nossa Bíblia, abra a sua Bíblia comigo, lá em Êxodo, capítulo de número 25. Acompanhe comigo. Êxodo, capítulo de número 25. Nós vamos aprender algo muito importante. Êxodo, capítulo 25. Nós vamos ver Deus dando essa instrução para Moisés. Capítulo 25 diz assim, de Êxodo: Então o Senhor Jeová falou a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta ossada. Ou seja, oferta ossada, quero só que você compreenda, ou seja, não importa o valor, mas que viesse trazer. Naquele momento Deus ele não ia fazer referência, porque Deus ele pedia as ofertas separadamente, nós vamos aprender mais na frente. Mas só que neste momento Deus está pedindo uma oferta ossada. A oferta ossada significa uma oferta levantada. Um exemplo, você na sua congregação, você pode levantar uma oferta, por exemplo, vem um pregador. Então você não vai lá no caixa da igreja, mas você vai levantar uma oferta ossada. Você vai levantar uma oferta para pagar o pregador ou a despesa que está sendo dita. E nessa oferta, cada um dá o que pode, o que tiver generosidade no seu coração. Então um irmãozinho pode dar 5 centavos, outro pode dar R$1, outro pode dar 100 e assim por diante. E Deus junta tudo e faz uma oferta só. Ela não se torna uma oferta apenas individual, mas é uma oferta coletiva. Então, compreendendo esse ponto, você compreendeu agora o que é oferta ossada. É uma oferta levantada. Então acompanhe comigo aí na sua Bíblia, que diz assim, acompanhe comigo aí na sua Bíblia, que eu estou aqui com a minha aberta. Então diz assim: E falou o Senhor aos filhos de Israel, que me traga uma oferta ossada de todo homem cujo coração é motivado pela generosidade, ou seja, não é obrigado, é generosidade.
Deus não está escolhendo, olha, você tem que dar 100, outro tem que dar 200, você tem que dar... Não. Ele diz, se o seu coração for motivado e ser generoso, então traga. Por que ele fala a respeito disso? Porque quando Deus tirou o povo do Egito, ali ele tirou com mão forte, oprimindo ele Faraó mesmo. E Faraó foi obrigado a pagar a indenização a cada um dos filhos de Israel quando eles saíram da sua terra. Então nós vemos que Deus oprimiu ali o Egito a pagar o povo, mas Deus pede para o povo de forma generosa. Então, se houver motivo de generosidade no seu coração, então que eles tragam a oferta. Deus está falando para Moisés. Então, ali quando nós observamos, e ele diz assim no versículo 3, esta é a oferta que tomarei deles. Ele vai tomar deles ouro, prata, bronze, tecido de lã. Versículo 4, ele vai tomar tecido ali de lã, azul celeste, púrpura, carmesim, linho, pelo de cabra. Então tudo isso ele vai pedir. Ele estava pedindo ali couro, madeira específica para as coberturas do tabernáculo, para que encaixasse na arca. Então Deus estava preparando tudo ali, falando para Moisés, conforme o modelo que foi mostrado, como nós vimos em Hebreu. Então Deus ele está primeiro falando para Moisés tirar uma oferta do povo, para que depois ele viesse dar as instruções dos objetos que seria necessário. Então quando ele diz assim, versículo 5, couro de carneiro tingido, de vermelho, couro fino de acácio, então madeira de acácio. Então que você já vai se familiarizando aí com essas palavras, madeira de acácio. Então já marque na sua Bíblia aí madeira de acácio, que nós estaremos observando esses textos. Então por quê? Isso ali era o combustível de especiaria líquida para o candeeiro. Já estava fazendo essa preparação. Eles tinham que trazer isso que iria servir para o candeeiro. E ali fazer também o óleo da unção, tudo isso. Por que Deus pede isso? Então ele vai dizer assim, traga o azeite para os luminários. Então vai anotando aí, pega a sua caneta, já vai anotando esses pontos, que nós vamos depois falar de um por um, de forma específica. Então traga o azeite para os luminários e especiaria para o azeite de unção e para o incenso aromático. Então observe o que Deus está instruindo a Moisés. Por quê? Por que eles teriam que trazer o azeite para o luminário? E a especiaria líquido, para que viesse ter ali para o óleo da unção. Ali já estava instruído Moisés para que ele ia precisar mais na frente para o sacerdócio. E também do azeite para que viesse ter luz para os luminários, que Deus iria projetar depois através para Moisés. Então ele diz também aqui, e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. Louvado seja o nome do Senhor. Então aqui no versículo de número 8, então Deus já fala, depois da oferta levantada, Moisés, aí sim, você vai fazer para mim um santuário e eu vou habitar no meio de vocês. Bendito seja o nome do Senhor. E eu vou habitar no meio deles. Então é muito importante que você compreenda isso. Quando Deus fala, por quê? O tabernáculo, ele iria ser feito mais adiante, ele iria ser feito no meio. Então, ele seria armado no meio. Então, e ao lado seria as casas que seria construída. Então observe bem, o desenhista aqui está, observe bem a importância, porque Deus,
ele estava falando para Moisés, porque aqui seria as casas, ela seria construída mais adiante. E seria rodeando tudo isso aqui, ó, que depois ia tipologicamente falar sobre as festas das cabanas. Então aqui seria tudo cercado, tudo fechado, as casas. Então seria rodeando tudo isso. E o tabernáculo ele ficaria bem no centro, ali com suas coberturas, ali com ele fechado e dentro o tabernáculo. Então ia rodear isso aqui tudo de casa, aqui de arredor. Por isso é que Deus disse que ele ia habitar no meio do povo. Então por isso é que Deus fala assim, vamos para o versículo 8. Diz assim, versículo 8 diz assim: e me farão um santuário, e eu habitarei no meio deles. E eu vou habitar no meio deles. Porque quando nós observamos aqui, o tabernáculo de Moisés, embora completo, revela rudimentos da fé. Então revela rudimentos da fé. Com as suas 6 peças, todos os utensílios que são vistos no tabernáculo de Moisés demonstra os limites da lei, tradição, legalismo, mudança no propósito original, mudança no sacerdócio original, por causa da desobediência do povo. O Sinai foi sua residência. Então, como nós observamos aqui, como eu li aqui, por que isso tudo iria ocorrer uma mudança depois? Ia ocorrer uma mudança logo após todo esse acontecido. Deixa eu só observar aqui uma caneta, para que você entenda, para que possa estar marcando. Então que você possa estar aí anotando aí, marcando aí no seu caderno de estudo. Marque aí no seu caderno de estudo. Então observe bem, o tabernáculo de Moisés, embora completo, revela o rudimento da fé com as 6 peças, todos os utensílios que estão vistos no tabernáculo de Moisés demonstram os limites da lei, tradição, legalismo, mudança no propósito original, mudança no sacerdócio original, por causa da desobediência do povo no Sinai. O Sinai foi a sua residência. A arca, a representação de sua presença. O tabernáculo, a sua habitação. Um tipo do ser humano, como o templo do Deus vivo. Então o tabernáculo, ele mais na frente, ele ia se tornando um tipo da habitação de Deus no homem. Então por isso que tabernáculo ele teria que ficar no meio, para que Deus pudesse habitar. Então mais na frente você vai entender sobre isso, sobre a habitação de Deus no homem. Mas por quê? Porque Deus, ele falou para o homem, logo após, ele disse, antes ele falou para Moisés, de Moisés, chama o povo, traz ele até aqui o pé do monte, para que eu imprima a minha palavra nele. Mas só que o povo, eles não quiseram. O povo, eles ficaram ali com medo por causa dos trovões, dos relâmpagos, de tudo aquilo que estava acontecendo. Eles ficaram amedrontados. E através desse medo, eles disseram para Moisés, não Moisés, agora você mesmo fala com Deus e Deus depois transmite a nós. Mas esse não era o propósito de Deus. Porque quando Deus ajunta o povo, ele queria falar com o povo. Mas o povo resistiu à voz de Deus. Então todas as coisas que nós vamos aqui observar, estudando, tudo isso aqui está relacionado
relacionado ao tabernáculo de Moisés. E os limites, embora engenhosamente, maravilhosamente, aquele templo fosse. Então tudo isso aqui ele tem relação com tudo. Então um altar pequeno, um altar de holocausto com poucos, ia sendo salvo. Então isso aqui é muito importante. Uma pequena bacia para o lavatório. Então você já vai anotando essas peças aí, que depois nós vamos estudar elas devagarzinho, de ponto a ponto. Então ali quando nós observamos aqui, então todas as coisas que se relacionam ao tabernáculo de Moisés serão limitadas. Então, todas elas serão limitadas. Então observe bem. Então o que está aqui anotado? Todas elas serão limitadas, embora engenhosas e maravilhosas. Um pequeno altar de holocausto. Então isso quer dizer, poucos iam sendo salvos. Uma pequena bacia para lavatório, poucos iam sendo batizados. Uma pequena mesa para a comunhão, poucos participavam da comunhão, ou seja, da mesa do Senhor, da ceia do Senhor. Então isso é muito importante que você faça aí as suas anotações. Então poucos iam sendo batizados. Isso já simboliza a bacia. Uma pequena mesa para a comunhão. Isso já está falando que poucos iam participar da comunhão da mesa. Que fala da ceia do Senhor. E um pequeno altar de incenso para adoração. Então, tem o altar de holocausto. Então, você não misture o altar de holocausto e o altar de incenso. E o altar de incenso. O altar de incenso, ele já ficava dentro do tabernáculo. E lá dentro, o altar de incenso, que depois nós vamos aprender como que ele foi substituído pela arca. Porque a arca é Cristo e o altar de incenso é onde você entra num local mais profundo de adoração. Então é um processo que é necessário passar. Então você precisa passar pelo altar de holocausto, você precisa passar pela bacia, que é o batismo, pelo lavatório, que você precisa passar pela bacia, pela mesa e assim por diante. Então, quando nós observamos aqui algumas anotações, então poucos adoravam o Senhor. Então poucos, ainda hoje, poucos adoram o Senhor. Cantar não é adorar o Senhor. Tocar, isso não é adorar o Senhor. Porque Deus, ele sempre diz através de Jesus que Deus, ele procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Então é o altar de incenso. Então poucos adoravam o Senhor. O único castiçal para iluminar o lugar santo. Então tinha um local, ou seja, para iluminar o lugar santo. Então como nós vimos nessa leitura. Isso no livro de Êxodo, capítulo 25. Então eu tenho aqui algumas anotações referentes a esse capítulo. Então que você faça aí as suas anotações. Então, continuando aqui. O único castiçal para iluminar o lugar santo. Poucos revela a sua manifestação do Espírito Santo. Então poucos revela a manifestação, porque esse candeeiro que já está falando do lugar do castiçal, está falando já a unção do Espírito Santo no homem. Então poucos têm essa relação, esse relacionamento com o Espírito Santo. Então quando nós observamos aqui isso como um difícil acesso. Então, difícil acesso. Todo o propósito foi mudado em duas ocasiões. Porque nós vemos isso lá em Apocalipse, no capítulo 19, versículo 13 a 17. Agora, vamos lá comigo, lá em Apocalipse, capítulo 13, versículo 17. Amém? Glória a Deus. Apocalipse, capítulo 19.
Apocalipse capítulo 19. Amém? Versículo 13, olha o que diz. Apocalipse. Capítulo 19, versículo 13. Do Êxodo. Versículo 13. Olha o que diz aqui, ó. Apocalipse não, perdão. Êxodo, capítulo 19, versículo 13 ao 17. Que faz relação a isso. Diz assim, observando aqui na minha Bíblia: nenhuma mão tocará nele, porque aquele que fizer será apedrejado, ou assediado, seja homem ou animal. Não há de edificar com vida, quando prolongar-se o som do chofar, então poderá subir ao monte. O versículo de número 14. E desceu Moisés no monte, e santificou o povo, e eles o levaram e lavaram as suas vestimentas. Versículo de número 15. Então disse o Senhor, disse ao seu povo: estai preparado ao terceiro dia, e não toqueis em mulher. Ao terceiro dia. Porque quando Deus chamou o povo, quando Deus falou com Moisés, para que Moisés santificasse o povo, ele também colocou limites. Ele colocou limites até onde eles poderiam chegar, e ele fez uma demarcação no monte, para que depois eles pudessem adentrar, ou seja, subir no monte. Mas eles tinham que respeitar o limite e tinham que esperar. Aleluia! Eles tinham que esperar esse momento. Está aqui no versículo, no capítulo número 19. Ele tinha que esperar esse momento, quando o chofar fosse tocado. Porque para entrar na presença de Deus é necessário estar cheio do Espírito Santo. E o Espírito Santo, ele só é dado por Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante. Então, iria se apresentar no terceiro dia. Eles iam se apresentar no terceiro dia. Isso simboliza cada dia um lugar. O átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então entenda que a transformação do homem é um processo gradual que vai acontecendo de tempo integral. Esse processo da salvação, ele vai acontecendo de tempo integral. Então, isso é um processo que vai perdurar por toda a sua vida. Mas chega um momento que você alcança um nível mais elevado, como você está sendo abençoado através deste curso. Então, observe bem. E então disse o povo: e estáis preparados ao terceiro dia. Então, há uma preparação para que possa entrar. O sacerdote tinha que se preparar para entrar no Santo dos Santos. Então, observe bem. Observe bem. E na manhã do terceiro dia, houve trovões, relâmpago, e uma nuvem espensa cobriu o cume do monte. E houve-se um potente som de chofar, e todo o povo estremeceu no acampamento. Então, no terceiro dia, Deus fez como ele falou. Aleluia! Se Deus disse que ele vai abençoar a tua vida, se Deus disse que ele tem promessa para a tua vida, então se prepare. E isso que você está fazendo hoje aqui juntamente comigo, você está se preparando para receber algo novo na sua vida. Bendito seja o nome do Senhor. Porque Deus, ele tem algo novo para a sua vida.
E você está sendo abastecido desse conhecimento através da palavra. Através da palavra. Então, quando nós observamos aqui, o povo, eles ficaram com medo. E era nesse momento que Deus ia abençoar o povo. Nesse momento, Deus veio para empregar, ou seja, imprimir o master de Deus, imprimir a palavra no coração do homem, para que ele se tornasse sacerdote, rei e sacerdote. Bendito seja o nome do Senhor. Então isso é muito importante que você observe. Então aqui o que está? Aqui tem algumas anotações, observe comigo. Deus queria fazer do povo uma nação sacerdotal. Eles teriam que entrar no Santíssimo. Deus havia estabelecido o monte como um grande tabernáculo natural, com as demarcações do ato, lugar santo e lugar santíssimo. Deus tinha combinado com Moisés fora do arraial. Moisés levou o povo para o mesmo lugar que costumava estar sempre, particularmente com Deus. Então Moisés ele estava acostumado a estar ali, particularmente com Deus. Mas chegou um momento que Deus disse, não, agora tu traz o povo para estar comigo também. E só que o povo, eles ficaram com medo. E eles não quiseram ouvir a voz de Deus. E eles queriam que o próprio Deus, ou melhor dizendo, queria abençoar o povo pessoalmente, sem necessidade de intervenções humanas. Era essa a vontade de Deus. Mas foi o povo que rejeitou. E por isso, nós observamos isso com muita atenção. Um dos grandes benefícios pouco ministrado, poucos ministros creem e levam as ovelhas para fora do arraial, com o objetivo de dar-lhe pasto novo e diferente. Deus falou com Moisés quando Moisés decidiu aproximar-se às suas ovelhas do monte. Aleluia. Então Deus, Moisés como um pastor, ele não precisava deslocar as suas ovelhas para fora, mas ele queria trazer, olha só a diferença, Moisés queria trazer o povo para mais perto de Deus, para uma intimidade mais profunda. Esse é o ministério sacerdotal, de aproximar o povo de Deus. Então não é ficar com essa unção só para si. Ele queria dividir com o povo. Aleluia. Ele queria dividir essa bênção com o povo. Então isso é muito importante. Então Moisés, versículo 17. Então Moisés tirou o povo do acampamento para que fosse ao encontro de Deus. E se detiveram ao pé do monte. Então foi naquele lugar que eles se detiveram, no pé do monte. Então por isso que quando nós observamos aqui o texto que nós estávamos lendo a respeito disso, que é muito importante que você observe, então volte novamente para o capítulo de número 25. Volte comigo para o capítulo de número 25. Nós já estamos encerrando essa aula para nós passarmos para a próxima aula. Mas antes eu quero que você entenda aqui comigo. Então, observe bem, nós faremos aqui. Quando não quis subir, porque quando o povo não quis subir, então o que acontece? No monte, para receber o sacerdócio real, eles iam receber o sacerdócio. O sacerdócio ia ser para todo o povo, sem distinção, sem exceção de pessoas. Não iria ser preciso apenas um entrar de ano em ano no Santíssimo Lugar. O povo teria essa liberdade de estar no Santo do Santo. Bendito seja o nome do Senhor. Então essa revelação do templo
que vamos aparecer no que Deus havia pensado, originalmente para o povo. O modelo do tabernáculo foi visto em todo o monte, quando Deus demarcou os limites do átrio, do lugar santo e do lugar santíssimo. Depois Deus trouxe o desenho do tabernáculo com os seus utensílios somente entre o capítulo 39 e o capítulo 40 de Êxodo. Nós vamos estar estudando o capítulo 49, o capítulo 39 e 40. Veremos que realmente aconteceu aqui. Então nós vamos ver realmente como que aconteceu tudo isso. Então no próximo vídeo nós vamos estar entrando mais profundo nesse assunto maravilhoso. Que Deus abençoe ricamente a sua vida, em nome de Jesus. E um forte abraço e até o próximo vídeo.